3 passos importantes antes de se mudar para a Alemanha. A introdução do vídeo que eu gravei travou, deu problema, então a gente vai cortar toda essa introdução e vamos pular hoje diretamente para o vídeo, mas não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e etc, porque isso ajuda muito. Esse canal está rumo a 2.000 inscritos. Passo número 1. Organize as suas finanças. Mas como assim organizar as suas finanças? Você precisa organizar coisas como: você vai fechar as suas contas no banco? Se você for fechar, você precisa fazer isso antes de se mudar para a Alemanha, porque estando na Alemanha vai ficar um tanto complicado. Agora, se você é uma pessoa que realmente tem um poder aquisitivo mais elevado, como, por exemplo, se você tem imóveis ou se você tem ações ou algum tipo de investimento, você precisa definir o que você vai fazer, como que você vai gerenciar essas coisas morando em outro país. Talvez seja bem interessante você ter uma pessoa de confiança a qual você possa fazer uma procuração, para que essa pessoa então possa tomar conta das suas coisas enquanto você estiver fora do país. Mas é óbvio que precisa ser algo muito bem pensado, muito bem planejado, uma pessoa que você confie, porque afinal de contas você estará ali confiando, né, todas as suas finanças a essa pessoa. A maioria das pessoas, né, que decidem imigrar para a Alemanha ou para outro país não tem um poder aquisitivo tão grande assim, então não tem muito o que se preocupar. Às vezes é uma conta para fechar ou alguns detalhezinhos, e daí não tem tanto problema assim fazer uma procuração, porque afinal de contas você não tem tantos bens materiais. Mas quanto mais bens materiais você tiver, mais planejamento você precisa antes de se mudar para a Alemanha. Segundo ponto: não alugue apartamento estando no Brasil. Ué, Jéssica, mas como assim? Eu vou morar onde? Eu já vou te explicar o porquê dessa decisão. Todo o mercado imobiliário na Alemanha e na Europa de forma geral é um mercado que está extremamente concorrido. Isso abre portas para muitos golpes. E sim, existem vários tipos de golpes. E o fato de você estar em outro país, isso simplesmente é um facilitador gigantesco para os golpistas, para te enganar, para conseguir pegar o seu dinheiro e você pagar ali o calção, o primeiro aluguel, e não ter de fato um apartamento. Quando você estiver na Alemanha, cuidados que você precisa ter ao fazer o seu primeiro aluguel é que você precisa de visitar o apartamento antes de pagar qualquer coisa, de assinar um contrato e, na maioria das vezes, até mesmo pegar a chave. O que acontece no geral que eu percebo que foi comigo? Eu normalmente visitei o apartamento, assinei o contrato e no dia que eu fiz o depósito, né, ali do calção, então eu peguei as chaves, assim, uma coisa concomitante. Mas aquela coisa que você já foi visitar, que você sabe que aquele apartamento existe, que você sabe o nome da pessoa, é mais fácil de você entrar com processo ou coisa do tipo, sabe? Agora, quando você tá no Brasil e daí você não tem informações nenhuma sobre a pessoa, onde aquela pessoa mora e etc, etc, fica bem complicado, bem difícil você conseguir recuperar esse dinheiro uma vez que você fez a transferência. Então, qual que é a minha recomendação? Eu recomendo fortemente que para os primeiros 2 meses, que é basicamente ali o tempo que você vai precisar para se organizar, né, burocraticamente falando, que você alugue então um Airbnb. Vai ser um pouco mais caro sim do que alugar um apartamento, né, a longo prazo, se essa é a intenção, né, de vir de mudança para a Alemanha. Você aluga um Airbnb que vai ser mais seguro, ou em algum site aí que também seja seguro, que te dê essa garantia de você pelo menos receber o dinheiro de volta caso você chegue e não tenha o apartamento, tá bom? Nesses sites, geralmente, como eu falei, fica um pouco mais cara a mensalidade, mas é por pouco tempo e a sua segurança. É melhor você gastar um pouco a mais do que você perder muito dinheiro, tá? A gente tá falando aí de segurança, então esse é o pensamento. Agora, o terceiro ponto, e esse aqui eu considero como um dos maiores erros, eu mesma cometi esse erro quando eu vim para a Alemanha, que é a questão sobre a apostila diária. Eu recomendo fortemente que você venha para a Alemanha com todos os seus documentos escolares, que é ensino médio e graduação, caso você tenha alguma,
com a apostila de AIA, todos os documentos apostilados. Por quê? Às vezes você vem para a Alemanha só para fazer um intercâmbio, que foi o meu caso, eu vim como au pair fazer um intercâmbio. Às vezes você não está se mudando de fato, ou enfim, seja lá qual for o motivo, às vezes você quer simplesmente ver se você gosta do país ou não, mas aí você chega aqui, você gostou, você quer continuar, aí você consegue uma oportunidade, seja do trabalho, de um trabalho mesmo, ou do estudo com salário, que seria a modalidade Ausbildung de ensino, e você consegue ali essa oportunidade, você tem todos os pré-requisitos para poder trocar de visto estando na Alemanha, mas daí te falta a apostila AIA de todos esses documentos. E você não consegue emitir o visto sem a apostila AIA. Então, você acaba perdendo essa oportunidade que você conseguiu, porque você ou vai ter que voltar para o Brasil e apostilar lá, ou você vai ter que enviar os seus documentos para que alguém apostile e te envie de volta. Agora eu vou contar o que aconteceu comigo, tá? Eu vim para a Alemanha, eu trouxe os meus documentos, do ensino médio e da graduação, porque para mim estava em aberto aplicar para uma Ausbildung, aplicar para um mestrado ou um trabalho, se eu conseguisse. Para mim estava essas três possibilidades em aberto e eu vim com os meus documentos, só que eles não tinham a apostila de AIA. E aí o que aconteceu? Eu tive que apostilar antes de poder aplicar para o visto, para trocar o meu visto. E eu decidi, então, enviar os meus documentos para o Brasil, só que os meus documentos foram extraviados aqui na Alemanha. E daí vai eu ligar para correio todo santo dia. Na época, eu ainda estava na host family do meu au pair, e os meus hostos, eles me ajudaram muito. Eles ligavam quase todos os dias, além de eu ligar também. Só que foi um processo extremamente estressante, eu fiquei muito estressada, eu achei que eu tinha de fato perdido os meus documentos, já estava até indo atrás de como funcionava para pedir uma segunda via dos meus diplomas, tanto do ensino médio quanto da graduação, e não seria algo barato pegar a segunda via e nem rápido, pegar a segunda via de diploma universitário é algo bem demorado, e daí isso já foi me deixando assim, nossa, eu vou perder todas as oportunidades, porque além de eu não ter apostila, eu fui enviar os meus documentos foram extraviados, eu não vou ter tempo hábil de pedir uma segunda via e de ter esses documentos. E aí foi ligando, foram quase 8 semanas aí, mas eu tive um desfecho feliz, eu consegui encontrar os documentos, os meus documentos foram encontrados, e daí enviaram para mim novamente em Hamburgo, que era onde eu morava na época. E enfim, eu consegui pegar esses documentos, e eu peguei esses documentos algumas semanas, 2 semanas aproximadamente, antes de eu ir para o Brasil. E daí, nesse momento, eu decidi, não vou mais enviar os meus documentos, já que eu já estou indo para o Brasil mesmo, já tenho passagem comprada e tudo mais, eu vou então, levar os documentos comigo pessoalmente, fazer a apostila AIA e trazer de volta comigo. Então foi um super perrengue, um super estresse, que poderia ter sido 100% evitado se eu soubesse dessa informação antes. E é por esse motivo que eu estou aqui extremamente trazendo para vocês essa informação, para que vocês não cometam esse erro e não passem por esse perrengue, por esse estresse, que é sim um estresse bem grande. Eu espero que essas informações tenham ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueça de deixar o joinha e de fazer um comentário, qualquer que seja, um emoji, qualquer coisa, porque isso ajuda muito o engajamento e o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Esse canal está agora rumo a 2.000 inscritos. Uhul! E é isso, gente. Ajuda aqui essa pequena aspirante a youtuber se tornar uma youtuber. Mas é isso. Beijinhos, até a próxima. Tchau!